delícia ter você aqui comigo de novo. Eu sou a drag Suzeninha e esse é o Vote LGBT+, o programa que mostra tudo e não esconde nada. O programa perfeito pra você que acredita na revolução e acredita numa política melhor pra todos. Esse é nosso ano 2024 e nós, eu e você e todo mundo, vamos eleger o maior número possível de candidaturas LGBTQIAPN+, pra Câmara de Vereadores de Florianópolis. Esse é o nosso acordo, se lembra? Por isso hoje no programa eu recebo ela, meu bem, olha, faltam palavras. Little Skio, que é articuladora, militante, é trabalhadora do serviço social, atriz, produtora, faz de tudo e mais um pouco e agora candidata a vereadora. Seja bem-vinda, minha irmã. Obrigada, Deusa. Que delícia te receber aqui no programa. Little, que é uma figurona aí que já, né, em outros momentos também já foi candidata. Mas e agora, Little? Quem é Little na fila do pão pro pessoal que tá acompanhando a gente e não te conhece? Olha, eu acho que o mais importante é repensar em toda uma trajetória de 20 anos, né, que eu faço parte do movimento social e eu acho que também é muito importante a gente salientar que o movimento social, ele não é somente esse movimento social organizado, tem um movimento social que ele é mais dedicado à rua. Então, eu acolho vítimas de violência há 20 anos, eu sou coordenadora de uma instituição de direitos humanos, então tem todo um processo que vai para além das questões sociais, porque eu também trabalho com a questão da tecnologia, trabalho em outras áreas que chamam bastante atenção, principalmente, né, para essa entrada. E acho que é super importante a gente também destacar que nós, enquanto LGBTs, a gente sempre tem isso muito bem desenvolvido, digamos assim, né? A gente tem essa veia artística que percorre por todos os lugares. É a excelência LGBTQIAPN+, meus amores. A gente é boa em tudo que a gente faz e Liros tá aqui pra provar isso, né, meu bem? Liros, que já tem uma trajetória de muito tempo, não só à frente da instituição, mas também como DJ na noite da cidade. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Então, eu trabalho como DJ desde... Eu comecei, na verdade, em 2008, fui parar em 2012 por causa da faculdade, daí eu tive, né, que me dedicar, e depois quando eu acabo concluindo a graduação, eu acabo voltando à noite, né? Então, é uma coisa que corre junto comigo, assim, que eu trabalho na noite desde os 16 anos, ao mesmo tempo eu trabalho como acolhedora de vítimas de violência há 20 anos também, né? É mais ou menos por aí. Ela tem toda uma trajetória, meu bem. E Littles, o que te levou a se candidatar para essas eleições de 2024? Eu acho que quando chega numa impotência, né? A gente chega num momento do movimento social que a gente não consegue mais fazer nada, né? Então a gente bate naquela questão da lei, nas questões que envolvem política, então a gente precisa estar mais à frente, a gente precisa colocar e se posicionar, né? E como a gente consegue ter a voz de muitas pessoas, principalmente essas, de toda essa trajetória de 20 anos que eu acabei acolhendo, conversando, a minha própria experiência de vida enquanto uma travesti, então tudo isso soma muito a ponto de conseguir me sentir apta, né, para estar ocupando a Câmara de Vereadores, né? E também a gente sabe que se não for a gente se colocar para tentar fazer essa revolução, ninguém vai fazer isso por nós. A gente tem que parar de querer esperar, principalmente esse histórico que a gente tem no próprio movimento LGBT, de apostar em candidaturas LGBTs que não entendem de gênero, que não entendem de sexualidade, que não estão vivendo de fato o movimento social de rua e que acabam aí colocando a sua candidatura, né, enquanto LGBT, mas na verdade vai lá e legisla para quem? Exatamente. Né? Então eu acho que essas condições elas fazem muito com que eu me coloque nesse lugar, porque eu sei muito bem o que eu quero, o que eu vou fazer e como eu vou desenvolver. Eu acho que isso é super importante, né? Não é uma coisa do campo das ideias, não. A gente já sabe o que a gente quer. A gente que vem pra cá e que a gente precisa muito da assistência, da saúde, da educação, do trabalho. Porque ser LGBT, ele te traz uma coisa que é muito importante, né? A gente tem uma transversalidade de questões sociais muito latentes. A gente não tem trabalho. A gente é expulsa da escola muito cedo, expulsa da família. A gente tem questões também de pessoas com deficiência. A gente tem questões indígenas envolvidas, a questão de pessoas pretas. Então, assim, tudo isso envolve muito. E essa política toda, ela tem que ser articulada por pessoas que estão ali na luta no diário, no cotidiano, né? Dialogando com as pessoas. Não tem como tu fazer política sem saber quem é o teu eleitorado, sem trazer ele para junto contigo. Não existe isso. Sabe? Não tem como a gente conseguir querer se colocar num lugar de poder e decisão, digamos assim, se a gente não tiver esses aliados e essas pautas conosco. Então, uma das coisas que eu sempre falo quando a gente vai criar
uma legislatura que a gente pensa em estar dentro da Câmara dos Vereadores, a gente tem que estar trazendo a galera junto com a gente. Não adianta também estar votando em gente que depois a gente quer cobrar alguma coisa e não consegue nem chegar perto, né? Então a gente tem que tirar muito essa questão do estrelato, a gente tem que mostrar que realmente é um serviço público, em que é o inverso. Eu estou trabalhando para as pessoas que me elegeram e não ao contrário. E isso tudo eu acho que passa muito no imaginário de como sendo uma coisa muito grandiosa, né? E na verdade eu sou apenas prestando um serviço para a minha comunidade. E como por muito tempo esse espaço da política foi um espaço que para nós, né, pessoas LGBTQIA+, pessoas negras, foi um espaço distante. Mas agora a política é espaço nosso, é esse espaço que a gente quer resgatar, né, pegar de volta o que nos foi negado por tanto tempo. Por isso que o Vote LGBT tá aqui, para que a gente possa conhecer figuras como a Littles e como outras que passaram pelo programa e você possa eleger. E Littles, diante de toda a sua bagagem, né? Você é DJ, assistente social, artista, produtora, travesti. Como tudo isso pode potencializar a sua candidatura? Eu acredito que o mais importante é quando a gente se coloca nesse lugar de se entender que eu tenho como estar lá, né? E isso me chama bastante atenção quando eu penso sobre todas as pessoas que eu tive em torno, que eu acolhi, enfim, né? E como isso também mostra uma certa representatividade, né? De quando você olha uma pessoa subalterna, né, que não tem condições financeiras, que vem da periferia, que é uma travesti, uma mulher negra, que está conseguindo alcançar diversos espaços, está podendo mostrar diversas possibilidades, trabalhando em várias áreas, né? Então, eu acredito que o que a gente precisa nesse momento é fomentar principalmente a questão da autoestima na nossa comunidade, né? E isso é super importante porque eu vejo muitas de nós desistindo no meio do caminho de tudo, né? E a gente não pode mais deixar com que isso seja uma realidade latente, né? E isso tudo tem que ser um processo de inversão. A gente tem que começar a construir esse outro lado. E esse outro lado, ele só vai ser construído por pessoas que vão dar a cara a tapa, que vão se colocar no lugar que a gente sabe que é de muita vulnerabilidade, que a gente vai sofrer muita violência, mas alguém tem que estar lá para fazer. Alguém tem que botar a cara no sol, é isso mesmo. E que sejam pessoas de luta, combatíveis, que de fato nos representem dentro da Câmara de Vereadores. E Littles, nesse aspecto, quando a gente fala sobre vivência LGBT, a gente também está falando sobre visão política, né? Como que a sua visão política foi construída a partir das suas vivências? Então, eu acredito que tem muito a ver com o meu histórico de vida, de todas as violências que eu acabo passando, né? Então, eu começo a sentir dificuldades para estudar, eu começo a sentir dificuldades para ter acesso à saúde, para ter acesso à assistência, né? Eu fui uma pessoa que fui vítima de violência durante muito tempo. Então, eu coloquei muito todo esse sofrimento, tudo isso que eu passava, em vez de eu criar um lugar de refúgio, na verdade eu comecei a me tornar uma pessoa combativa, né? Eu já não queria mais esse espaço, eu queria poder chegar na saúde e ser atendida, ter os meus direitos na assistência assegurados, saber que eu vou ter, por exemplo, uma segurança pública ao meu favor, né? O que não é uma realidade. Mas a gente caminha para esses espaços, né? A gente quer isso, a gente quer educação, a gente quer trabalho, a gente quer dinheiro. Então a gente precisa fazer com que esses espaços eles sejam nossos, né? Não adianta a gente viver socialmente num espaço em que a exclusão faz com que a gente esteja aí marginalizadas, né? Que esse é um lugar que a grande maioria das pessoas, infelizmente, nos veem e não fazem nada, né? Elas preferem continuar nos vendo nesses lugares de exclusão. Isso é muito triste. E naturalizam o fato, né? Naturalizam que os únicos lugares das nossas existências são nas margens. Mas nós vamos mudar esse cenário, sim. Vote LGBT+, com Suzaninha, tá encerrando o primeiro bloco e eu tô recebendo ela, ninguém mais, ninguém menos que Littles Kio, meu bem. Nós vamos para um breve intervalo e a gente volta com mais programa pra vocês, hein? Não perca, avisa todo mundo que só tá começando. Esse é o Vote LGBT+, com Suzaninha. E você piscou e a gente já voltou, aqui
aqui não tem tempo a perder. No Vote LGBT+, a gente tem pressa de eleger as nossas. Por isso, estou aqui com ela, Linus Kyo, candidata a vereadora de Florianópolis esse ano. E agora, Linus, a gente entra em perguntas mais diretas para conhecer um pouco mais sobre sua visão política, mas também as demandas da sua candidatura, certo? E, Linus, agora, para iniciar o nosso segundo bloco, a pergunta que não quer calar. Como que você vê a sua candidatura dentro do seu partido? Olha, na verdade eu enxergo como um grande avanço, até porque é bastante importante a gente relembrar que há 2 anos atrás eu consegui conquistar 2.503 votos somente em Florianópolis. Então a nossa luta agora é a gente conseguir reativar esses votos e, mais importante ainda, né, a gente ter o próprio apoio do partido com essa candidatura, né? A gente fez alguns cálculos aí, a gente percebeu que, graças às boas energias, o meu voto era um dos votos LGBTs mais baratos, né, em Florianópolis. Isso quer dizer que a gente tem um grande alcance com pouco investimento, porque as pessoas já me conhecem, conhecem o meu trabalho, sabem quem eu sou, sabem o quão acessível eu sou, e tudo isso influencia diretamente para que essas pessoas confiem em mim e no trabalho que eu quero fazer em conjunto a elas. Então eu acredito que o mais importante nesse processo todo é a gente ter um partido em que colocou bastante esperança em uma cadeira, não só LGBTQIAPN+, mas uma cadeira de uma travesti. E mais importante de tudo isso, que essa travesti que está ali, ela não é somente uma figura, um bibelô, né? A gente tem aí muita representatividade, muita força, muita garra, muita vontade de trabalhar para mudar a realidade da nossa comunidade. Perfeito, Linus. E essa mudança que a gente tanto espera, né? E se a gente pensa no cenário das violências LGBTQIAPN+, de Florianópolis, né? Você que atua por tanto tempo frente, né, à ONG como a ADE, como que essas violências serão combatidas? Ou melhor, como que você e o seu mandato vão construir estratégias para combater essas LGBTfobias na cidade? Então, na verdade, o grande início, o passo mais importante é a gente conseguir ter não só o mandato, mas estruturas para que a gente possa executar políticas públicas que a gente já tem ali, na verdade, no nosso próprio plano municipal, né? Então a gente já tem muitas coisas que foram aprovadas e que nunca foram postas, na verdade, em prática, né? E a gente tem que acabar cobrando essas leis de alguma maneira, né? A gente tem, infelizmente, em Florianópolis, pouquíssimas leis que falam a respeito da comunidade LGBT. E a gente precisa que, na verdade, haja uma fiscalização nas questões da violência, nas questões dos direitos, do acesso a essas políticas públicas. Não adianta a gente querer fechar os olhos para coisas que são básicas, como a questão do atendimento à saúde, que é universal, que pessoas que vêm de outros países têm acesso, mas a nossa comunidade que nasceu aqui não consegue acessar o SUS, por exemplo. A gente tem que parar para começar a ver que a assistência social ela ainda está muito amarrada, né, numa relação burocrática, que na verdade a gente deveria até, né, criar um processo burocrático para que as pessoas conseguissem ter acesso, na verdade, a essas políticas públicas que já estão ali asseguradas, né? Então, quando a gente vai falar, por exemplo, um exemplo das meninas trans que são profissionais do sexo, como é que eu vou classificá-las elas dentro de algumas políticas públicas se as pessoas não têm entendimento que muitas delas moram entre 10 e 20 meninas, né? Então, assim, elas acabam sendo excluídas de alguns programas porque é uma família muito grande, porque elas ganham muito dinheiro enquanto família, porque se configurou de uma outra maneira, mas na verdade não se tem um estudo detalhado, né? As pessoas não estão se importando com as pessoas que são, por exemplo, profissionais do sexo e estão passando frio hoje, por exemplo, que vão estar lá, né, à noite, porque não tem uma outra forma de ganhar dinheiro. E daí, quando a gente fala sobre ganhar dinheiro, as pessoas que têm uma condição melhor pensam em adquirir bens. Mas a gente está falando sobre o básico, se vestir, comer, poder se deslocar, porque é o mínimo dos mínimos, né? Então, a gente pelo menos tem ainda uma parcela que conseguiu encontrar um lugar de segurança a qual consegue ter esse ganha-pão, mesmo que seja num fruto de uma exclusão social. Porque a gente também tem uma parcela aí que está em situação de rua, que não consegue acessar absolutamente nada e que fica à mercê dessas propostas aí de muitas pessoas que já foram eleitas e que na verdade não conseguem cumprir o mínimo, né? Que ter um lugar para acolher, que ter um lugar para onde essas pessoas possam se alimentar, que elas possam tomar banho, gente, mínimo tomar um banho, poder se aquecer,
Então, assim, eu acredito que o mandato ele vai muito nessa diretriz. A gente tem que parar de pensar em políticas públicas para as pessoas que estão entre o meio e o topo da pirâmide. A gente tem que começar a mexer aonde? Na base, né? Angela Davis já fala isso. Então, a gente vai mexer nessa base. A gente vai ter que começar a buscar de baixo para cima. Muito bem, importantíssima essa colocação. E quando a gente vê o cenário do ambulatório trans em Florianópolis, né, falando em saúde para nossa comunidade LGBT, principalmente para a comunidade trans, né, como que tá o cenário do ambulatório trans, principalmente, né, você como parte também articuladora dessa mobilização para a criação do ambulatório? Sim, exato. Eu acho que o mais importante é a gente conseguir garantir que o ambulatório ele esteja ali funcionando. Né? Ele não é um privilégio, ele é um mínimo de acesso que a gente tem para pessoas travestis, transexuais. A gente tem ali profissionais que são sensíveis à causa, que fazem um acolhimento. E muitas vezes as pessoas pensam que tem a ver com cirurgia plástica, que tem a ver somente com tratamento hormonal. Mas não, a gente precisa ali de ter acolhimento que em outras áreas não querem fazer esse atendimento à nossa população enquanto travestis transexuais. Tem pessoas, por exemplo, no dia da inauguração, que foi aqui na Lagoa, na verdade, o primeiro ambulatório que a gente articulou, pessoas chegando com unha encravada há mais de 2 anos porque não conseguiam atendimento. Então, assim, a gente tem que começar a fazer com que a saúde pública, na verdade, começasse a absorver essa demanda e de uma maneira que não fosse violenta, que não precisasse mais do ambulatório. Essa é a realidade. Mas, enquanto se faz necessário ter um ambulatório trans, a gente precisa desse ambulatório trans funcionando. A gente precisa fornecer hormônio, a gente precisa criar estratégias para que a medicação ela seja gratuita. E fora que também a gente precisa que, nessa toda estrutura de saúde, a gente não pense somente nas pessoas travestis e transexuais. Né? A gente tem aí uma demanda da comunidade LGBT que é muito grande. Né? Enquanto a gente está falando sobre saúde e as pessoas elas não assimilam isso, né? Falar sobre saúde também é falar sobre o uso do banheiro. Né? Quando se levanta uma pesquisa lá em Belo Horizonte que mais de 30% da população de travestis e transexuais tem algum problema com rim ou bexiga, então, assim, tudo isso depois vai estourar em algum lugar. E ele estoura onde? Ele vai estourar lá no centro de saúde, porque é onde começa a chegar essa demanda. Então, na verdade, a gente tem que começar a lutar por coisas ínfimas, que é o direito à saúde, e que o direito à saúde não é não ficar doente, né? É o direito a ser saudável, a ter espaços saudáveis de convivência, conseguir trabalhar a questão de saúde mental e de todos esses... de toda essa carga que vem principalmente por a nossa trajetória enquanto pessoas travestis transexuais. É muito difícil conseguir fazer com que as pessoas assimilem que as nossas vivências elas são diferentes simplesmente porque a gente vive um número de exclusão e de violência muito maior do que o restante da população. Então a gente tem que lidar com questões de saúde mental a níveis assim. Né? Eu sempre falo uma coisa que é básica, assim, ó, quando a gente está falando sobre autoestima, quando uma pessoa LGBT fala sobre autoestima, a gente está falando sobre uma coisa mediana. Não é algo sobre o homem cis, heterossexual, normativo, que vai falar sobre autoestima. Cara, ele já tem todos os padrões, se ele for cristão ainda, ele já tem todos os padrões voltados a ele. Né? Nós, enquanto comunidade LGBT, que não. A gente tem que provar a nossa religião, a gente tem que provar que a gente é bom no que faz. Então a gente vai se colocando nesses lugares que nos adoecem, né? E fazem com que a nossa autoestima ela não exista. Né? E tanto é que isso se confirma no alto número de suicídios que a gente tem na nossa comunidade. Isso é um dado alarmante, principalmente esse estado que a gente vive, onde é um estado reconhecido nacionalmente com maior IDH, né? Um estado onde envelhecer é possível. Envelhecer pra quem? Viver com qualidade pra quem? Né? Essa é uma pergunta, acho que eu compartilho aqui com vocês. Assim, um estado como Santa Catarina, que é vendido nacionalmente como um estado rico, bom pra se viver, seguro, né? Um lugar onde a população envelhece. Nossas questões enquanto comunidade LGBTQIA+, precisam ser atendidas e com urgência. Também somos parte da população.
E Littles, olha, esse segundo bloco, gatas, foi ó, curto e grosso, direto pra vocês. Aqui não tem enrolação, meu amor, elas não tem papas na língua, a gente é objetivas, assim como tudo que a gente acredita. Objetividade também é um direito nosso de poder falarmos e existirmos aonde quisermos. Por isso que estamos juntas, eu, você, Littles e todo mundo, pra elegermos as nossas representações na Câmara de Vereadores de Florianópolis. Vote LGBT+. Simples, rápido e objetivo. Divulgue o programa por aí, chama todo mundo porque o terceiro bloco vai começar já já. Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Pois é, meu amor, essa é a questão que fica no ar. Mas o que eu posso te responder é que em 2024 nós vamos eleger o maior número de candidaturas LGBTs para a Câmara de Vereadores de Floripa. Essa resposta tá dada. Sim, está começando o terceiro e último bloco de entrevistas aqui comigo e Littles Kyo, que está hoje participando do Vote LGBT+, com Suzaninha. Tá preparada? Sempre preparada. Opa, olha. Ela já nasce preparada. Ela já nasce pronta, é sobre. Então, Littles, esse nosso terceiro bloco nós temos o sorteio de uma pergunta. Querida, momento de... E temos também um bate-bola. Bate-bola que o pessoal Como gosta. é que eu sei que todas não são a mesma pergunta? Ah, bom, porque são diferentes. Ah, não sei. Quer ver? Eu tenho que confiar na senhora. Não. Vamos escolher uma aqui, ó. Vai ser essa também, te vira. Vai começar agora a pergunta direta pra Littles Kyo. O que será, hein? Ó, chegou com tudo. E se você pudesse propor uma lei em Florianópolis que impactasse a comunidade LGBTQIAPN+, qual seria e por quê? Então, eu acredito que a mais importante nesse momento é a gente conseguir garantia de trabalho e educação à nossa população. E muitas vezes eu fico pensando se uma das estratégias para o trabalho não seria a gente conseguir colocar, da mesma forma que já há isenção tributária para algumas empresas, conseguir colocar dentro dessas empresas travestis transexuais trabalhando. Eu acho que esse seria um primeiro passo. A gente garantir uma formação, a gente ter, por exemplo, como a gente já tem algumas escolas do próprio legislativo que dão certos processos, né, de continuidade da escola, trabalho, educação, enfim. E por que a gente não faz isso voltado à nossa comunidade? Né? Por que a gente não coloca de uma maneira a qual a gente consiga não somente o básico? Porque a gente sabe muito bem que sempre quando falam sobre profissões para travestis transexuais é a cabeleireira, é a manicure. Não é sobre isso. A gente precisa conseguir fazer o básico, que é o mínimo, que cada pessoa sempre tem quando é criança, né? Aquele sonho. O que tu vai ser quando crescer? Sempre me perguntavam isso. Eu tinha inúmeras profissões, né? Quantas dessas meninas aí tiveram inúmeras profissões e elas nunca tiveram nem o direito de pensar na possibilidade de exercer depois de, infelizmente, se identificarem e se conhecerem enquanto uma mulher trans? Quantas delas, por exemplo, elas se encontram hoje na rua, quantas não tiveram nem a chance de sobreviver no país que mais mata travestis transexuais aqui? Então, eu me preocupo muito sobre isso. Né? E isso também é cuidar da saúde mental. Então é tudo um processo, né? A gente conseguir dar essa garantia de um trabalho, de renda, de garantia, de novas expectativas, de uma visão mais ampla desse horizonte que sempre, muitas vezes, ele é afuniladíssimo para nós. Né? Então a gente começa a perceber, por exemplo, que a grande maioria ela já vem com uma carga da família que não aceita, muitas vezes é expulsa de casa muito cedo e daí ela já tem essa expulsão da escola, porque eu não chamo de evasão. Quando você começa a criar estratégias para que determinadas pessoas não estejam dentro de determinados ciclos, é expulsão. Né? E a gente não consegue entender muito isso por esse sentido, né? Então eu acredito que uma das leis que seriam bastante importante para Florianópolis é a gente conseguir uma articulação que garantisse a profissionalização e também empregos, trabalhos para travestis transexuais. Olha, muito bem, é preciso estar atenta e forte. Não temos tempo de temer a morte, meus amores. Littles Kyo, meu bem. Vamos para o nosso bate-bola, jogo rápido? Bora. Eita, orgulho pra você é... Eu consegui entender quem eu sou. E a palavra que descreve a sua campanha? Força. Força? Força. Tem certeza, meu amor? Tenho. Por quê?
Eu acredito que é força porque a gente consegue se movimentar através dela, vendo outras pessoas que também estão apoiando essa candidatura. E o mais importante é da gente ver que as pessoas, elas me cobraram por muito tempo se eu iria sair enquanto candidato ou não. Então as pessoas já têm essas expectativas, né? E eu não vou até deixar baixo, mas pessoas que me cobraram de outros partidos, né, que preferem apoiar a minha candidatura do que candidaturas de outras pessoas que estão aí, né? Então a gente tem que começar a ver que essa força que está movimentando as pessoas, é essa força que me moveu para chegar até hoje, para conseguir ter trazido políticas públicas, mesmo sem eu estando eleita, eu consegui trazer muita coisa para Florianópolis, para nossa comunidade. Não era eleita, sou uma pessoa que não tem condições financeiras, eu não tenho um nome expressivo na cidade, no sentido de conseguir movimentar as coisas, mas muita coisa a gente trouxe para cá, né? E isso é super importante de saber que há essa garantia. E eu volto a dizer, né? Se o teu candidato está chegando e dizendo assim, não, eu quero ser eleito para fazer, amore, quem quer fazer, faz, não precisa estar eleito. Essa é a verdade. Essa é a verdade, hein? Porque política pública também parte de nós, enquanto sujeitos, né? Enquanto sociedade civil, né? Não é à toa que a gente tem uma importante voz ativa nas decisões políticas. Não vamos esperar só com que, né, esse eleitorado aí, porque muitas vezes essa galera candidata se coloca propondo um cenário de esperança que muitas vezes não acessam as nossas histórias. Por isso é importante nós elegermos as nossas, elegermos pessoas que de fato representam a nossa comunidade e são sim sujeitos de luta. Um valor essencial, Littles, para se ter quando se está no cenário político. Integridade. Olha, muito importante. Como falta, né, para algumas colegas? Muita integridade e cumprir. É aquela coisa, né? A gente cumprir o que foi prometido. E não prometer coisas que não pode cumprir. Eu acho que isso também é muito, né? E aquilo que a gente fala, principalmente no nosso meio, né? O combinado não sai caro. Exatamente. Então é isso, né? Eu acredito que no meu mandato eu quero trazer muito da nossa comunidade, não só lá dentro, trabalhando, estando articulando junto, mas que aquele gabinete ele seja aberto, as pessoas poderem chegar, poderem transitar, poderem estar junto conosco, poderem estar lá levando as suas propostas, a gente poder estar construindo uma Florianópolis nova, ter uma porta de entrada de verdade num legislativo, num judiciário, a gente conseguir discutir política pública com as pessoas, né? E eu acho que eu quero acentuar uma coisa que é bastante importante para mim. As pessoas elas têm que ter um entendimento que há uma diferença em ser LGBTQIAPN+, e fazer parte da comunidade LGBTQIAPN+. É uma diferença que ela é gritante. Você só ter a sua vivência, a sua experiência é muito válido, mas não é o suficiente. O suficiente é quando você conhece as mazelas da nossa comunidade, em que você é pertencente e é aceita. Não adianta também você estar transitando somente nos cenários políticos, quando há uma conferência, quando está acontecendo esses lugares de mais destaque para a nossa comunidade LGBT. A gente tem que estar lá no dia a dia, das pessoas chegarem e dizer, olha lá a Littles chegando. É sobre isso. Sobre as pessoas terem essa identificação da pessoa que está lá na rua e que vai fazer esse trabalho garantindo muito mais autonomia para as nossas lá dentro. E esse trabalho, ele tem que ter uma articulação muito forte com todas as pessoas, ou seja, a Littles, ela sabe entrar e ela sabe sair dos lugares. Não adianta também a gente ser extremamente combativas e no final das contas a gente ter aí, ser cercadas de pessoas que não nos querem bem nem nesses espaços. A gente precisa também saber como se portar e como conseguir dialogar sobre essas políticas. E daí a gente vai levar o que? Leis. A gente vai levar o conhecimento, a gente vai levar todo o nosso histórico de estudo, toda a nossa experiência de vida, a fala de outras pessoas da nossa própria comunidade. Isso é super importante. A gente precisa que a minha voz, ela seja ouvida tanto quanto a voz de outras pessoas que estão por trás de mim. E daí eu vou falar lá das 2 eleições atrás de 2.503 pessoas que apostaram somente em Florianópolis em que eu fosse enquanto uma deputada federal. Essa eleição enquanto deputada federal, ela foi assim, altíssima, porque para nós foi um susto, porque a gente tinha pouco recurso e a gente conseguiu atingir quase 10 mil pessoas no estado todo, que acreditaram na Littles, que acreditaram no meu trabalho,
que foram pesquisar e eles viram o que é veracidade. Lírios tu não vai chegar na minha rede social e vai ver eu postando coisinhas que eu faço, que eu deixei de fazer, ou sendo uma pessoa que vou ficar o tempo inteiro confrontando outro político. Eu não tenho essa questão. Eu tenho que mostrar o que é meu. E o que é meu, ele tá dado. As pessoas comentam entre elas. Então, se as pessoas querem saber de mim, é mais fácil elas estarem lá no meio, conversando e trocando informações, que elas vão saber muito mais do que se elas entrarem nas minhas redes. O que é nosso, ninguém tira. E esse é o Vote LGBT+, com Littles Kio. Littles, e qual é o seu maior sonho pra comunidade LGBT? Não ter que trabalhar pra comunidade LGBT. Olha! É isso. Ficar de boas. Ficar de boas. A gente saber que a gente não tá mais passando violência, que a gente tem uma expectativa de morte muito maior, né? Que a gente não vai mais entrar nas estatísticas, que nós vamos ser referenciadas pelo toda a nossa arte, por todo o nosso trabalho, por todo o nosso engajamento político, a nossa forma, a nossa inteligência, e não simplesmente sendo aquele grupinho LGBT. Né? Eu acredito que o meu sonho maior é não precisar mais estar pensando somente em pautas da comunidade LGBT. Figura política é uma coisa que é uma tênue, né? Porque por mais que automaticamente eu sou obrigada a estar levando totalmente as pautas que me atingem, e eu falo obrigada não no sentido de obrigação, mas é que é a minha vivência, é a minha experiência, não tem como eu me desvincular disso. São as minhas necessidades, assim como um político de bairro que chega lá e vai falar do saneamento, que vai falar da falta de luz, que vai falar da falta do asfalto. Não tem como eu me desvincular disso. Então, até eu falo de uma forma um pouco hipócrita, porque muitas pautas da comunidade LGBT que eu construí e que eu levantei e que consegui ascender enquanto uma política pública, todas elas vêm a partir de dores que eu estava sofrendo. Que era a falta da saúde, que é a falta da assistência, que a gente não conseguia acessar a universidade. Imagina, a Universidade Federal de Floripa, em 2012, tinha a maior carta de recomendação e diretrizes para a atuação de travestis e transexuais. De 2 em 2 meses eu estava lá escrevendo essa carta. A gente construiu um exemplo que foi assim, ó, lançado por todo o Brasil. Nós fomos percursoras nesse acolhimento. A gente colocou em 2013, por um projeto que eu articulei, mais de 10 travestis e transexuais dentro da universidade. E se a gente vai falar assim, meu Deus, o que é 10, né? Da quantidade enorme de alunos, é muito! Porque não tinha. As pessoas não tinham. Chegava uma perdida, outra, e muitas vezes elas nem conseguiam concluir os estudos. A gente conseguiu construir essa entrada dentro da universidade, a gente conseguiu garantir que mesmo essas meninas que moram lá com mais 10, 15, consigam acessar uma bolsa por causa que elas precisam de uma moradia, né? E fora que o direito ao uso do nome social dentro da universidade, mesmo com toda essa carta de diretriz, foi porque eu e outras pessoas que chegaram antes estavam apanhando porque os professores não queriam nos tratar da forma com que nós éramos. Primeiro dia de universidade, eu chego dentro do banheiro e tá escrito no espelho, morte aos travecos. Então, assim, não tem como a gente querer ignorar essa situação que acontece em Florianópolis, né? E se a gente vai falar mais ainda, a gente não pode esquecer que uma grande diretriz que sai do STF dizendo que mulheres travestis e transexuais podem usar o banheiro a qual se identificam, isso vem do quê? De uma violência num shopping daqui da cidade, né? De uma amiga que eu tive que acolher. Então, assim, as pessoas não entendem o que é trabalhar com movimento social. Elas não têm noção que muitas vezes a gente está de madrugada recebendo mensagem, tendo que sair de casa, acolhendo uma pessoa. Muitas vezes eu chegava a me levantar da cama para ir no IML, gente, para ver pessoas, porque não tem família, tá jogada, enterros que a gente fez vazio, de estar eu e meu companheiro levantando caixão, levando caixão, gente. Sabe? É terrível. É terrível. Eu acho que a maior violência que tem numa pessoa que trabalha, que a gente mais sofre, e porque eu fico ensaiando como dizer, como que eu ligo para uma mãe e digo assim, então, essa parte assim, para mim das maiores problemáticas. E a gente sabe que, dentro dessa minha trajetória de 20 anos,
Tem muita gente que se elegeu, que tentou falar sobre combater essas violências e blá 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 e nunca fez porra nenhuma. Desculpa o palavreado. Nunca fizeram nada. E daí sempre quando é alguma pauta voltada a mulheres travestis, transexuais ou homens trans, jogam pra quem? Pra Littles. Se eu tenho que ser combativa com as pessoas da ex-organização da parada, quem é que a gente joga pra falar? A Littles. Porque ninguém tem coragem de se colocar nesse lugar. Nós, enquanto travestis transexuais, sempre tivemos que dar a cara a tapa. A gente sempre teve que fazer por nós. Porque se não fosse a gente, o que seria socialmente? E eu falo que muito do movimento LGBTQIAPN+, bebeu das nossas mortes, brindou com o nosso sangue para conseguir as suas conquistas. E a gente estava lá, todos os dias, lutando. E assim, desde a década de 70 até hoje, as nossas pautas são a mesma. Então não dá para dizer que a comunidade LGBT, que as outras pessoas que estiveram aqui, que os outros políticos não sabem do que a gente está falando. Eles sabem muito bem do que a gente fala. Sabem muito bem quem nós somos e nós também sabemos muito bem quem são os nossos inimigos, Littles. E Littles por Littles... Littles é uma pessoa doce, mas que pode ser bem perigosa quando forte, e que tem uma articulação política muito boa, e que sofreu violência durante anos, que viveu em cárcere privado, que teve que viver em situação de rua por muitos dias, que chegou em Florianópolis com nada. Para dizer que nada, eu cheguei em Florianópolis com um teclado nas costas e R$50. A Littles é uma pessoa que ela é uma fugitiva de um primeiro relacionamento. E esse primeiro relacionamento foi o que fez com que eu passando fome, eu passando sede, eu tendo horários para conseguir comer alguma coisa, e não foi pela assistência, foi porque eu me escondia no lugar que eu trabalhava, que eu consegui estar hoje aqui. Eu deixei a minha mãe doente para trás, eu deixei tudo que eu tinha de mais precioso na minha vida, que eu já tinha construído em outra cidade. Eu deixei, inclusive, a minha carreira enquanto maestrina. Eu tive que deixar tudo, porque eu não podia mais estar num lugar a qual eu poderia ser morta a qualquer momento. Fui me esconder no berço da igreja, para ser violentada dentro da igreja, para ser expulsa pela igreja, para chegar aonde cheguei hoje e dizer com todas as letras assim, ó, que toda a minha trajetória, ela foi movida com muita dor, com muito sofrimento, e não só meu, das minhas manas. E eu acho muito injusto a gente não estar vivendo o ciclo da vida da forma com qual deveria, que é as mais velhas irem primeiro. Não, são as mais novas que estão indo. E estão nos deixando muito cedo. E o que mais me bate e que me coloca nesse lugar de guerra é entender que a gente não pode mais deixar esse cenário como está. As pessoas, elas simplesmente se tripudiam em cima das nossas vidas, elas fazem com que a gente se sinta cada vez piores, e a gente sabe que tem um ponto ideológico aí que não tem nada a ver com o processo religioso, que não tem... Não, a gente está falando de dinheiro. A gente está falando de um sistema capitalista que corrompeu centenas, milhares de pessoas, em que elas se glorificam. Na verdade, elas simplesmente riem das nossas derrotas, das nossas desgraças. Então a gente tem que parar e a gente tem que começar a frear isso, e a gente tem que frear isso na nossa Câmara de Vereadores. Então, por isso, esse ano eu peço, com muita consideração, revejam as pessoas às quais vocês estejam votando. Quando a tia falar que vai votar numa pessoa lá que é extremamente de outro lugar, que é da congregação, que é não sei do que, falem que não. Pontuem. Não deixem, porque a gente está tendo aí brigas que já foram vencidas, voltando. A gente passou 4 anos segurando as nossas pautas. Então esse ano, para que a gente consiga crescer de verdade, só tem uma forma, que é que eu acredito. É estar lá dentro, frente a frente. Por isso eu conto com o seu voto. E eu conto para que a gente faça isso juntos, que a gente esteja juntos. Que não é algo simplesmente do plano de ideias, mas que a gente tenha um gabinete aberto, um gabinete acessível, um gabinete na rua, um gabinete que possa dialogar diretamente com as pessoas que estão na balada, que estão em situação de rua, que estão dentro da universidade, que estão com problemas dentro da sua família, que não conseguem acessar a saúde, a assistência, a educação. Eu peço que vocês
acreditem no meu plano de trabalho, que vocês acreditem em tudo isso que eu tô construindo e votem em Littles 13003. Littles que eu pra vocês, meus amores. Que papo maravilhoso, Littles. Sempre uma delícia te ouvir, mas o melhor de tudo, sempre uma delícia estar contigo na luta, porque eu aprendo muito e eu acredito que todo mundo que tá em volta da Littles sempre sai muito feliz de aprender mais com essa corporalidade de luta. E você que acompanhou o programa, curtiu? É, meu bem, essas são as nossas candidaturas LGBTs de luta que nós vamos eleger esse ano em Florianópolis. Conto com você, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e continue levando a palavra das LGBT por aí. No grupo, na família, na escola, no trabalho, vamos eleger as nossas. Esse é o nosso ano da vitória e nada vai nos barrar, porque nós, meus amores, não deitamos, dormimos em pé. Um beijo, obrigada, Littles Kyo, uma honra te receber e até o próximo programa. Tchau!